Olá, pessoal, tudo bom? A gente quer agradecer esse primeiro momento aqui que nós temos, né, a oportunidade de lançar o nosso projeto. Então, é o primeiro episódio do podcast Cidade Verde. É um projeto da La Chaster, que já vem sendo pensado há vários anos, mas agora, nesse mês de novembro, né, com a COP30 por aí, a gente conseguiu colocar ele em prática. E hoje nós temos dois convidados maravilhosos aqui, que vocês vão já conhecer. E para vocês entenderem o que é o Cidade Verde, é um espaço para a gente conversar sobre cidades sustentáveis e conversar todos os assuntos que a gente pode imaginar que podem caber dentro de uma cidade sustentável. E claro, a gente vai trazer aqui todas essas pessoas que vêm contribuindo com a gente aqui na nossa cidade e fora da nossa cidade também, para pensar como é que a gente constrói, como é que a gente desenvolve essa cidade sustentável. Então a gente está aqui, eu e Ted, vocês já conhecem, né? E a gente também traz hoje, nesse primeiro episódio, a Patrícia Liu e o Eric Avelar. Então, para quem não conhece, a Patrícia Liu é uma produtora cultural, chefe educadora também, e desenvolve várias atividades na área de sustentabilidade, é coordenadora do programa Ecofalante, né, da Mostra Ecofalante Pará. E o Eric Avelar é estilista e tem uma pegada sustentável também dentro das suas criações. Então, a gente convida eles hoje, né, para iniciar, fazer essa estreia com a gente aqui do podcast Cidade Verde. E a gente tem uma série de 4 episódios que a gente vai falar sobre economia circular, sob a ótica diversa, né, dos nossos convidados. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, tá? E gostaria de ouvir, né, o Eric, Patrícia, falando um pouquinho, né, de quem vocês são, da experiência de vocês e como é que vocês veem essas cidades sustentáveis, essas cidades verdes. Quer começar? Posso começar. Bom, uma honra estar aqui. Eu sou fã do Instituto Alan Shaster, declarada, Verdade. sigo o trabalho deles há Qualquer coisa que a gente muito posta, tu tá tempo. lá batendo pau, verdade. E assim, só essa palavra Cidade Verde já traz uma sensação de esperança, de sonho, né? De um sonho com ação que a gente tenta fazer com atitudes, né? Com informação. E assim, o meu trabalho é muito voltado para isso, né? Eu trabalho como produtora já há muito tempo, como produtora audiovisual e cultural, e há 7 anos comecei a trabalhar com alimentação voltada para a sustentabilidade. E hoje eu juntei toda essa expertise, toda essa minha experiência de anos e trabalho com projetos voltados à sustentabilidade, tanto projetos voltados à alimentação. Eu falo da alimentação vegetal, da alimentação baseada em plantas, porque para mim é uma alimentação que ela reflete muito essa questão da sustentabilidade, ela gera menos impacto para o meio ambiente. E projetos culturais que também estejam voltados para isso. Hoje eu estou como coordenadora da Mostra Ecofalante Pará, que é uma mostra que é voltada, é a maior mostra da América Latina, voltada Maravilhosa, muita coisa Maravilhoso, boa. muito bom. para filmes socioambientais. E assim, a gente está pela segunda vez aqui no Pará, fazendo muito sucesso, as pessoas têm acompanhado, têm gostado, Legal. inclusive. Soraya, você já esteve lá com a gente, participou, né, foi do muito debate. bacana. Então, assim, eu sigo, né? Na medida do possível, não sendo perfeita em todas as minhas ações, porque não dá, Não mas tem como. na medida do possível e tentando fazer o que for melhor para a gente construir essa cidade verde, porque não é sozinho, é com bastante gente junto. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Ah, que legal. Essa questão da cidade verde, né? A gente, desde o início da La Chaster, a gente sempre pontuou, né? A ideia é que a gente não tem uma linha fixa e única para seguir, né? Mas todos podem contribuir do local onde estão, a partir dos seus saberes. Então, é uma construção coletiva e muito diversa também, né? Eu falo pra Soraya que essa ideia do podcast, na verdade, é uma extensão do nosso bate-papo diário, né? E a Patrícia, para o pessoal não sabe, mas ela foi uma das assinantes, né, do nosso programa de coleta seletiva que a gente tinha e também entregava o material no Ecoponto. A gente sempre teve o sonho de juntar as pessoas que estavam ao nosso redor, para trocar mesmo, né?
que a gente tinha um programa chamado que era Clube Conexões. E trocar essas informações, né? Trocar, porque a Trocar ideias, né? gente... Conectar ideias. Só eu tenho de tempo dedicado à questão ambiental, voltado para resíduos, só 25 anos. E 10 anos de Alachaster. E a gente sabe que às vezes o negócio, o trabalho, ele demora. Agora que por conta da COP30, aí as coisas estão... questão do meio ambiente está em voga, vamos dizer assim. Mas assim, eu acho que essa troca humana, que ela é muito importante que ela ocorra. Então, sejam bem-vindos, porque esse é um espaço que a gente quer promover exatamente isso. Porque a gente falar de meio ambiente, o que acontecer com o nosso planeta só vai dar ruim para nós. O planeta vai continuar. Então, falar do meio ambiente a partir dessa perspectiva que eu estou falando, que a gente aborda dentro da La Chaste, é falar da gente. Porque nós precisamos estar atentos a isso. A cidade só vai ser verde se nós despertarmos isso em nós. Então, só que a gente precisa, primeiramente, dessa troca. Eu acho que para nós, mais do que um podcast de troca, de ouvir o outro, mas uma terapia de grupo, entendeu? Construção, né? É de construção e é a partir de diálogo. Então, a partir de entendimento de pontos de vista diferentes, a Soraya, quando ela trouxe para mim a ideia, né? Aí, Soraya, eu entendo a questão da técnica, das temáticas, mas tem que ser algo caótico. Tem que trazer gente de tudo quanto é visão. A gente tem um tema, né? Mas a gente tem que entender que vai ser assim. E não tem... A própria natureza é assim, né? Caótica, sintrópica, nasce e etc. Sim. Mas vamos pro Eric. Fala, Eric, conta um pouquinho da tua experiência, como é que tu começou, como é que tu te conecta assim com essa cidade verde. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, porque eu me formei esse ano em Que moda. legal. Então eu tô aí começando ainda praticamente a minha jornada, né? Mas Mas tu já tens umas produções isso, legais, já né? tem algumas coisas aí. Então eu fiquei muito feliz porque é muito importante também para mim, que faço parte da área da moda, participar desses debates, participar desse tipo de conversa, porque o nosso mercado de moda é um dos mais poluentes do mundo. Verdade. Então, Segundo mais. exatamente. Depois só perde para setor petrolífero, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante, mesmo que seja uma marca pequena, mesmo que eu seja um criador, um designer pequeno que está começando, eu acho que é muito importante a gente sempre tentar ao máximo se conectar mais com a natureza, se conectar mais com alternativas para continuar nossa produção, mas sem agredir ou pelo menos diminuir ao máximo a nossa agressão ao nosso planeta, porque justamente ele vai ficar e a gente não. Então, isso é por nós também. Fundamentalmente. Exatamente. Então, eu fiquei muito feliz, muito obrigado. Legal. E, enfim, tô aí tentando, né? Tô na minha luta, tenho a minha marca que a gente tem crescido cada vez mais. Qual é o nome da marca? O nome da minha marca é Avelar. Avelar. Isso, a Quando gente... tu começaste a produzir? Eu comecei a produzir tem 4 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Mas a marca em si tem só 1 ano e meio, 2 anos por aí. E a gente tá, inclusive, esse mês na capa da Vogue, Ah, que legal. vestindo parabéns. a Alessandra Corapi, que é uma Uhum. mulher sensacional, incrível. Bacana. E tão importante, principalmente pelo momento que a gente tá vivendo agora. Sim. Então, eu fiquei muito feliz. E eu acho que é sobre isso, é sobre fazer moda, principalmente sendo do norte, sendo nortista, e ainda assim tendo esse olhar para nossa produção local, porque a sustentabilidade não é só cuidar do meio ambiente, mas também cuidar da nossa cadeia em si, de produção, cuidar de quem está fazendo realmente, porque o manual também é isso, né? Sim. Isso. E valorizar, né, os talentos que a gente tem dentro da nossa região, do nosso território, né? Porque a gente às vezes pensa muito na a sustentabilidade, pensa mesmo na ideia de alguém que é mais famoso, emergente, né? Que tem, digamos assim, muita projeção na mídia, né? Mas a gente não consegue enxergar a cadeia de produção que está por trás Isso. disso. Eu acho que isso é uma falha que a gente tem na nossa sociedade. Vou falar da sociedade brasileira. E a gente percebe isso com muito mais intensidade aqui na nossa região, que
que assim, as pessoas não entendem o que que é uma cadeia produtiva de fato. Isso. E aí é que começa, né, alguns entendimentos, algumas falas que às vezes não mostram tudo que poderiam, né, a situação, não exploram tudo. Porque realmente, quando você fala da moda, a pessoa está vendo ali o produto final, mas ele não entende quantas pessoas passaram por ali para que aquilo chegue, né, naquele Exatamente. ponto. E aí eu vi que algumas peças que tu produzes, né, com plástico reciclado, conta um pouquinho desse uso aí do plástico reciclado. Isso. Eu comecei a usar o plástico reciclado no ano passado. Eu lancei uma coleção no Amazônia Fashion Week, onde eu comecei a coletar as garrafas PET. E aí a minha intenção era traduzir essa moda sustentável, tirar mais essa cara um pouco caricata, às vezes, que as pessoas têm um certo preconceito quando a gente fala de sustentabilidade. Então, a minha intenção era tirar mais essa cara e trazer uma coisa mais comercial, mais comprável, às vezes até um pouco luxuosa. Hum. Então, eu comecei a tirar essa ideia e trouxe esse plástico como um bordado. Então, eu fazia toda a pintura desses plásticos e bordei várias peças que foram desfiladas. Várias pessoas usaram, a Isabelle Nogueira usou ano Sim. passado. Sim. Então, foi assim, é muito legal, porque é garrafas PET, né? Então Sim. é algo que a gente assim vê todos os dias. E é algo que é assustador, inclusive, a quantidade que a gente vê todos os dias e para onde que isso vai, né? É. Então, tentando aí dar uma alternativa, mesmo que seja mínima, mas que ainda assim a gente ajude de alguma forma. E considerando isso, quando tu falas, né, de ser assustador, né, a garrafa PET, coisa que a gente vê todos os dias, e é interessante quando tu falas de desmistificar, né? Porque a gente que já vem falando, a gente está aqui há 10 anos em Belém do Pará, falando de reaproveitamento, de upcycling, reciclagem. E quando a gente fala de ciclo de vida útil, né? De reaproveitamento de material, a pessoa fala, mas isso aí é reaproveitado, entendeu? Parece que é uma coisa velha. Eu falo, não, gente, a gente pegou uma parte que ainda era usável, boa, e a gente está dando um novo fim, Isso. né? Está prolongando a vida daquele material. Então tem muito isso da gente desmistificar. Eu acho muito legal as peças que tu criaste, porque realmente traz uma coisa requintada, né? Trabalhou aquele material que, obviamente, né, tem um destino, pode ir para reciclagem, o PET, mas a Isso. gente sabe que, infelizmente, a nossa realidade é que ainda não tudo que pode ser reciclado não vai para reciclagem ainda, né? Então, assim, tá se perdendo, tá poluindo, tá no aterro. Então, mas aí tu pegaste e deste um toque muito interessante. A gente viu, mostrei pro Ted, né? Quando eu coloquei teu nome lá, né, pra gente te trazer aqui. Falei, olha só as peças bacanas que ele traz. Foi muito bacana. Tem um look lá que eu adorei. Usaria sem problemas, né? Assim, a Patrícia também, né? Uma pessoa que sempre se incomodou muito com os resíduos, né? Que gera principalmente Muito. na parte da cozinha, né? Sim, e vocês falando de reaproveitamento me vem na cabeça, porque na alimentação a gente não usa esse termo. A gente fala aproveitamento integral dos alimentos, Sim. porque a gente ouve muito assim no senso comum, vamos reaproveitar o alimento. Uhum. Não, a Isso. gente vai aproveitar integralmente os alimentos. Então, por exemplo, pensando numa casca de banana que dá para fazer vários pratos Uhum. maravilhosos, Salgados e doces, né? salgados e doces, um bolo com a casca, você usar a cenoura com a casca, a batata doce, usar a casca da batata, os talos, por exemplo, do cheiro verde, que é lá onde está todo o sabor, está lá nos talos. Então, É. você aproveitar, né? Não reaproveitar, mas Sim. aproveitar o que o alimento está Aham. tá te dando ali. Né? Até a própria raiz da chicória e do cheiro verde são saborosíssimas. Sim. Então, por exemplo, você pica, já estou dando receita aqui, você pica, Ótimo. Peguei a dica, peguei a dica, você pessoal. pica e faz e refoga com alho para fazer uma farofa, por exemplo, fica fantástico. E outra coisa que eu sempre falo é a água de coco. Eu vou na praça tomar uma água de coco, eu já peço, antes eu tomo uma, mas já falo, me dá dois com a carne do coco e a água separada, porque quando eu chego em casa, eu bato, faço um creme com aquela água e aquele coco verde, Aham. vira um creme que eu já posso finalizar um prato com creme de leite, eu posso fazer uma vitamina, Legal. com menos açúcar ou sem açúcar, Sim. excluindo o leite animal. Uhum. Então, assim, a gente tem milhões de possibilidades de aproveitamento integral dos alimentos ali que a gente precisa buscar informação, porque essa sabedoria, ela já existe, né? Só Ela que a já gente existe. vai perdendo. É. A
a gente, por causa dos alimentos Ultraprocessados, ultraprocessados, esse industrializados, nosso né? modelo de vida A também, gente vai se que, acostumando, né, com as enfim, coisas que chegam facilitadas pra gente, a né? gente perdeu o tempo de cozinha, né? Como é que a gente Perdeu. vai se alimentar saudável se a gente não tem tempo de ir para a cozinha, né? Eu aderi à moda de cozinha saudável, fácil e rápida. Mas Inclusive, tem tem que até um ser. pessoal que eu sigo que são coisas simples, mas é isso. A gente precisa buscar adaptação, mas acho que a gente parar de cozinhar, eu acho que não é uma saída ou uma escolha muito saudável de fato, né? Sim. E eu falo de um local assim, eu gosto de cozinhar, e quando eu comecei a cozinhar com a minha mãe, eu fazia pratos mais elaborados, então eu era tida como a gourmet da família, né? Mas aí depois de passar uns anos morando junto, sozinha, eu digo assim, não, tem que ser coisa rápida, né? E coisa fácil de cozinhar, porque eu não tenho mais. Vai com a idade, eu acho que a gente vai perdendo a paciência também. Não é muita coisa para fazer, e não É, dá conta é mesmo. verdade. Aí entre o mundo ideal e o mundo possível, vamos fazer o que dá para fazer, que dá porque pra fazer. realmente eu já sofri muito com essa coisa de Imagina. comer tudo saudável. Então, não, Não, É, não não tô dá. mais É assim. uma, Não não, dá, então. é uma coisa que a gente sempre. As pessoas perguntam pra gente, a gente vê que assim que vocês não têm um discurso nas redes sociais, aquele discurso, né? Ou é ou não é, a gente, não, gente. Primeiro, esse nome Alachaste, para quem não sabe, surgiu em 1997. Eu tinha 17 anos, eu sonhei com esse nome. E usava como pseudônimo para poesia. E eu venho de uma fase assim de professor de filosofia e estudando muito preocupado com a questão de saúde mental minha e dos meus alunos, etc. Que eu descobri uma coisa, mesmo nós que estamos aqui por essas causas, se a gente afundar nisso daqui, a gente vai desenvolver aí uma depressão no mínimo. Então, assim, por isso que a gente não mantém porque é isso, a gente tem que fazer o que dá, né? Olha, quem começa a separar resíduo em casa, você vê uma garrafa PET na rua, né? Eu acho que você deve, tu já quer parar o carro, descer do ônibus, da bicicleta, ir lá e Sim. tirar, né? Pega A mais gente, que manga, né? É, Caindo a na rua. gente, né? Eu Já penso quase logo em qual chego a roupa. esse ponto. Uma vez no aniversário da minha filha, eu fiz num clube e aí comecei a recolher. Eu falei, não, vou levar a garrafinha de suco caseiro, natural, aquelas garrafinhas de plástico. Uhum. E aí o que os amiguinhos consumiram, eu levei. Aí eu pedi um saco pro garçom e aí ele começou a trazer várias garrafas do clube todo. Aí eu falei, tá, né? Eu vou levar lá pro Instituto Alachaste. Mas é isso, mas eu falei, mas eu não posso ficar assim. Aconteceu essa situação, mas imagina, porque senão é isso, é enlouquecedor. Você não vai salvar o não, e mundo. outra, Não. eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo aconteceu muito, eu tive que parar. É assim, onde eu chegava, as garagens estavam cheias de resíduo que não dava para entrar no carro. Se eu colocasse, não daria para entrar minha esposa e o meu filho. Então, assim, eu digo, não, gente, tá aqui os endereços do Ecoponto, se eles estiverem fechados, tá aqui os endereços das cooperativas, vocês levam lá. Porque a coisa, assim, ela vai crescendo, é uma demanda, né, não só nossa, ela deixa de ser uma demanda nossa, ela passa a ser uma demanda também dos nossos conhecidos, familiares, amigos e vizinhos, e todo mundo agora vai te dar garrafa PET, toma, É. vai. E aí é uma coisa interessante, porque da mesma forma quando tu falaste ainda há pouco sobre comida, né, que a gente perdeu o tempo de cozinha, nesse nosso dia a dia corrido, as pessoas elas querem fazer o bem, o que é certo, mas aí eu não tenho tempo. Não, tu pode, leva para mim. E aí acaba que as pessoas se tornam fazedoras de favores, né, nesse sentido da sustentabilidade. Eu lembro que nos ecopontos a gente ouvia muito disso, né? De repente começava a pessoa a frequentar lá, levar os seus resíduos, e aí com o passar do tempo, ela estava sempre indo, e ela começava a trazer mais e mais e chegava com um monte. E aí a gente brincava, poxa, aí às vezes eu estava lá atendendo, perguntava, oi, você gerou tudo isso? Eu falei, não, isso é da minha avó, da minha tia, da casa da minha mãe, que eu fui falando e o pessoal foi me entregando. Eu falei, tá bom, né? Tá surtindo efeito, estamos gerando multiplicadores, né? Mas essa coisa toda, né? Eu acho que tem sim esse movimento comunitário de um ajuda o outro, mas tem a coisa do não, isso não tem prioridade, leva para mim, faz favor, né? E a gente não pode realmente querer salvar o mundo. A gente chegou muito nisso, né? Vocês falaram duas coisas, tanto a questão da ideia de conceito, essa questão do aproveitar, né, o alimento de maneira integral, e mais essa questão da ansiedade ambiental de resolver as coisas, mas também ao mesmo tempo a gente teve uma percepção de que isso é resultado de que as pessoas elas querem.
O que é que a gente não tem? O conceito e o entendimento dessa cadeia integral de aproveitamento, de etc. E por isso que a gente se dedicou muito a dizer por que, por exemplo, não se recicla certas coisas aqui, né? E isso, gente, é muito importante, inclusive, para o próprio projeto, né, do TecPlas, dos próprios projetos que a gente tem tocado nesses últimos tempos e para onde a gente foi, que a gente foi para a questão de assessoria e consultoria, ou seja, vamos provocar coletivamente, esse podcast faz parte desse processo também, as pessoas a entenderem conceitos e o encadeamento para que as coisas não ocorram. Por que elas não estão ocorrendo em Belém? Quais são as peças que faltam para a gente ter um aproveitamento integral de tudo, não só da alimentação, né? Porque a gente vê a moda sustentável de uma maneira que nós não deveríamos ver. É cultural, se é cultural, então é conceitual. A gente precisa de projetos culturais. A gente não precisa só de projetos de reciclagem, mas um casado ao outro. Então, assim, a gente entendeu lá atrás que era necessário que a gente dissesse, olha, você sabe por que isso daqui custa 10 centavos? Tem a ver com o mercado. Ah, não sabia que isso daqui era precificado na Bolsa de Valores lá em Londres. Vocês sabiam disso? Não. Materiais recicláveis sabia, Materiais não recicláveis sabia, pois é. são precificados em bolsas de valores, né? E agora a nossa cidade ficou interessante. E por isso o grande capital também vai começar a investir. Então, grandes projetos, que eram projetos socioambientais, que os nossos da Copontos eram projetos ambientais, vão surgir agora negócios altamente estruturados. Porque tem também. E a gente precisa entender essa cadeia. Quem está nos ouvindo, nos vendo, também precisa entender como é que isso funciona. E nós precisamos, partindo dessa, vamos chamar assim, ansiedade ambiental, nos unirmos para que a gente consiga apoiar isso. Porque assim, se existe muro, porque existe tijolo. A gente só vai fazer um muro com tijolos. A gente só vai fazer uma cidade verde com as pessoas com essa consciência verde. E para isso aí, gente, é uma longa jornada, né? Que são aqui 3 projetos que basicamente tratam disso, né? E já que tu falaste agora dessa questão da cadeia produtiva, né, dos materiais, o custo e tudo mais, eu quero aproveitar para falar do projeto TecPlas, né, que é um projeto que a gente está desenvolvendo, né, esse ano, né, a gente conseguiu um patrocínio do BASA para desenvolver isso. E a ideia do TecPlas, a gente tomou conhecimento dessa técnica, né, que todo mundo já derreteu o plástico, já passou alguma coisa quente no plástico, que ele grudou, derreteu, né? Mas aí alguém teve, digamos assim, a ideia de produzir uma placa de plástico, um tecido, né? Que a gente está chamando de tecido plástico, como esse que está aqui em cima da mesa. E a partir daí, reaproveitar um material que é reciclável, mas aqui em Belém, ele tem uma certa dificuldade de escoamento, porque não é um material, que são as sacolas plásticas que a gente, né, sabe que estão poluindo aí. Não é um material de muito valor, né? Perto do PET, o PET tem mais valor, as outras garrafas de Kiboa, do PAD, né? Que é o nome técnico das garrafas, das frascos, né, mais duros. E as sacolas plásticas ficam aí, muitas vezes, também, para você conseguir vender, você precisa ter uma grande quantidade. Então, assim, tem uma certa dificuldade até de logística no recolhimento. E daí, quando a gente conheceu essa técnica, a técnica da termofusão, que você pega sacolas plásticas e aplica calor nela, calor e pressão. E aí você consegue formar objetos como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Então, isso aqui foi desenvolvido a partir de uma placa de tecido, né, que foi feita, e a gente conheceu isso através de uma empreendedora daqui. Também, ó, essa fruteira aí também. Essa fruteira também. E ainda são impermeáveis. Né? São, exatamente. Você consegue produzir isso. E daí a gente viu o empreendedor trabalhando com isso, então a gente foi pesquisar um pouco mais, viu que a gente tem vários locais, né? A gente encontrou vídeos no YouTube em língua inglesa, Tem uma empresa língua espanhola. A indiana gente viu uma empresa indiana numa mini fábrica produzindo sapatos a partir de sacolas plásticas. E falou, peraí. O solado é isso, a cobertura é toda. Sabe, o entendeu? rosto do sapato que se usa tecido e tudo mais, os caras prensando essa sacola plástica, colocando ali no calor. Eu falei, gente, isso aqui dá rock, né? E a gente já vem matutando esse negócio, e esse ano a gente decidiu trazer isso, apresentou para o BASA, ganhamos um patrocínio, um valor, e que inclusive, né, por conta disso que a gente está aqui com essa primeira série, né, de podcast, para
apresentar esse projeto também, só que a gente está fazendo isso em parceria com a UEPA para dar uma visão mais científica, né? De pesquisa e de pensar cadeias produtivas para um material que é altamente poluidor, né? A gente tem isso aqui, ó, uma coisa mais rígida, isso aqui mais maleável e por que não, né? Fazer moda, fazer peça, acessório e outras coisas mais. Então a gente está trabalhando com o grupo de design sustentável, um grupo de pesquisa, né? Uma linha de pesquisa de design sustentável na UEPA. E eles estão pensando peças. Isso aqui é só uma amostra. Eles estão pensando uma peça mais linda que a outra, que eu estou maravilhada, estou louca para ver que chegue logo a última exposição para a gente poder aproveitar. E aí é isso, né? Que a gente fala dessa questão de reaproveitamento, no caso, aproveitamento, né? O ciclo de vida útil. E aí, falando disso tudo, né? Eu vejo muito a questão da moda, disso aqui, né? Porque a gente tá falando de acessório, mas por que não colocar isso mesmo em vestuário, né? De alguma outra forma. Sim. E aí isso vem, né? Talvez um empreendedor. O que tu dizes, né? Enquanto estilista, como é que tu vês essa possibilidade de trabalhar o plástico que não é PET, agora é sacola plástica? Sim. Não sei se vocês chegaram a ver, mas a gente participou de uma roda de conversa, não foi? E aí, logo depois daquilo, foi que eu apresentei meu TCC, Sim. no final daquele ano. E aí, o meu TCC foi isso daqui. Ai, que bacana! Que a Não tava gente- sabendo, não. Que a gente chama de fusionagem. Isso, Isso, exatamente. E aí, esse foi meu projeto de TCC, com a mesma pegada de desmistificar, né, e tudo mais. E aí, esse foi meu projeto de TCC. Então, eu fiz isso, eu Legal. apliquei nas roupas. Aham. Estão todas lá comigo. Inclusive, eu usei isso daqui como bordados também e como aplicações. Eu construí flores com esse tecido de plástico e coloquei como se fossem estampas, como se fossem adornos nas roupas. E o tecido também que a gente usou, a gente tentou tomar esse cuidado de ser um tecido que a gente trouxe de São Paulo, que ele é um tecido que ele é feito a partir da reciclagem de plástico também. Então as fibras dele são montadas com a reciclagem do plástico. Legal. Então é muito legal. Então a gente tem essa saída muito bacana com plástico. Eu Que fiquei. bacana. É E muito não é uma legal. técnica muito complicada, não é? Não É uma é. técnica simples. E esse projeto que a gente tá desenvolvendo, né, na parceria com a UEPA, a ideia é a gente realmente pensar um ateliê modelo, né? E a gente pensar em linhas de produção mesmo pequena, tipo, inspirados nessa fábrica lá da Índia, né? Índia, né? Não, Bangladesh. Bangladesh, é um desses países ali para aquela região. Não, E aí que eles têm, ou seja, se alguém está fazendo, a gente pode replicar, né? E pensando no nosso espaço aqui, né? Sim. A gente tem toda essa questão da poluição do plástico, as sacolas plásticas, a gente coloca isso na mesa, né? E que de repente quem estiver assistindo aí a gente aqui diz, não, mas você não vai resolver a questão da reciclagem. Gente, primeiro, para quem não sabe, dar só uma informação com relação a plástico. Qualquer plástico ele é reciclado até 7 vezes. Só vidro e alumínio que a reciclagem é infinita. E o vidro o pessoal já está começando a questionar se é infinito mesmo. O alumínio ainda é. Então, enquanto o mundo não assina um acordo, e não é só assinar um acordo global contra a questão do plástico, é realmente colocar para rodar soluções efetivas e o que é que vai substituir o plástico, porque até agora é uma tecnologia, gente, que ela ainda não tem não surgiu algo material para substituí-la. É uma tecnologia que está presente em tudo aqui, né? Ah, tem as biomassas, não. Aí vamos para a questão molecular. Então, como está organizado isso daqui, dá uma resistência que as biomassas elas não conseguem organizar lá os retículos cristalinos para dar a mesma resistência. Então, a gente ainda está caminhando para isso. Mas isso daqui é para aumentar o ciclo de vida útil, né? Porque, inclusive, por isso que a gente fechou essa parceria com a UEPA, porque precisa de pesquisa. É até mais interessante hoje você aumentar o ciclo de vida útil do plástico do que ficar reciclando. Porque o último estágio do plástico, gente, é tão ou mais contaminante do que o microplástico. Muito mais, inclusive, porque vira uma borra cinza, preta. E esse negócio de plástico óxido, né, que é do etanol, isso aí é uma bomba, entendeu? Então, assim, a gente também precisa entender não, mas tem que ser reciclado. Não, gente, a gente está realmente, a nossa civilização, a gente está com algumas questões que se correr, o bicho pega, se ficar,
o bicho come. Então é o tal do fazer o possível. Então é lidar com isso. Então é isso daqui. E o que é que a gente vai fazer com isso depois? Aí vai entrar a pesquisa, mas o pós disso só tem um caminho que alguns países já estão dando, é transformar isso daqui em energia. Entendeu? E ainda a gente está caminhando com coleta seletiva. Então a gente precisa dessas soluções agora para a nossa realidade, a baixo custo, que estão aqui à nossa mão mesmo, né? Literalmente à nossa É mão. verdade. E, Patrícia, esse ano, né, a Mostra Ecofalante trouxe o plástico, né? A Sim. temática do plástico. E, claro, tu tiveste contato com toda a mostra, com os filmes e tudo mais. E como é que tu vês essas iniciativas? O Eric trabalhou no TCC, a gente está trabalhando na pesquisa. Apesar disso ainda ser uma cadeia, digamos assim, pequena, né? Vamos falar assim, de pequena escala. Mas a gente vê plástico, sacola plástica é que dá filho em casa, né? Impressionante. Todo mundo Sim. tem uma sacolinha que guarda, um saco para guardar as sacolas plásticas do supermercado. Exato. E aí, quando a gente traz esse projeto, é para pegar aquelas sacolas plásticas e tirar daquela, né, acumulação. Inclusive, a gente tem um parceiro nosso que doou muitas sacolas plásticas recentemente para a gente e está servindo para caramba. É fruto isso aqui foi da contribuição dele, né? E assim, a gente está tirando uma coisa que está sendo resíduo, né? Para evitar tudo aquilo que a gente discutiu na mostra Ecofalante, né? Como é que tu Isso. visualizas isso, né? Pensando nessa cultura socioambiental. Eu acho que a gente está caminhando, né? E a gente ainda nem aprendeu a jogar o lixo no cesto de lixo. Correto. Então, a gente tem muita coisa para caminhar ainda. É. Então, assim, eu acho uma iniciativa muito bacana. Lógico, não vai resolver, não vai salvar, mas eu acho que não é. A gente já entendeu que não é esse o objetivo. Mas para mim tem uma coisa que é muito bacana, que é a questão da inspiração, né? Tipo, porque se a gente ficar tomado na desesperança de que não, por exemplo, esse filme que a gente viu lá, né, falando Uhum. feito de plástico, Sim. você sai de lá Não, completamente Assim, tem saia desolado, só. desolado. Porque assim, é isso que você falou, Ted, que não tem uma solução governamental para resolver isso. E a gente sozinho, como cidadãos, não adianta a gente se iludir que a gente não vai resolver. É né? desolador. É esse que é o Então, sentimento. Você sai. eu acho que inspirar essas ações, desses movimentos, de estar fazendo, sabe? E estar dando destino para esse plástico, que não teria destino se não fosse esse, através da moda, através da economia criativa, eu acho fantástico. Eu acho uma forma de inspirar, da gente começar a pensar sobre isso. Eu acho lindo. Tem uma coisa assim, falando de inspiração. Por exemplo, eu separo ainda meus resíduos, não é lixo, são os resíduos plásticos e levo sempre para vocês, nos ecopontos. E eu falei, minha filha tem 13 anos, eu falei, Pietra, você sabe, explicando para ela por que que a mamãe faz isso, ensino ela a separar, fazer a lavagem, separar coisa que eu sei que já que não é para reciclar. E aí eu falei, Pedro, isso aqui não vai salvar o mundo. Se você perguntar para a maioria dos seus amigos, provavelmente eles não fazem, a escola não faz, enfim, os restaurantes não fazem, que geram muito mais. Muito. Mas a gente está fazendo o que é certo. E isso é o valor, sabe? Se a gente vai salvar o mundo, se a gente vai sofrer o desastre ambiental, que a gente não sabe, A gente não sabe. né? Mas a gente não vai passar por isso fazendo o que é certo. Então eu acho que é essa mensagem para mim que quando eu fico desesperançosa, eu assisto os filmes da Ecofalante. Pior que é o que eu trabalho, né? Não, e convido E todo mundo tem que assistir. Não, mas tem filmes que são Tem filmes que são maravilhosos. esperançosos, todos são maravilhosos, mas tem outros que levantam o nosso astral. Mas esse realmente você fica, né? Sim. Bem Tenso. tragédia. Mas eu pegando essa tua fala, acho que a gente tem caminhado, né? Eu vejo assim, tanto na questão da moda, da alimentação, e no trabalho que a gente faz, a gente tem caminhado, porque quando a gente começou essa história de ecoponto em 2017 e 2018, a gente ouviu muito. A gente ouviu muito. Não vai dar. Não, isso aí não resolve, não é isso que resolve, não. E meus amigos de reciclagem, que tem sucata, isso é besteira, isso daí não resolve.
Pô, sexta inaugurou um no Condor. Aí sábado inaugurou em Ananindeua. Hoje inaugurou um hub em Ananindeua. Gente, o que vai inaugurar de ecoponto na região metropolitana, a gente também está em Marituba. Lá também tem projetos para isso, que a gente está participando, colaborando na construção disso. Não está no gibi. Mas eu vejo isso também em tudo. A grande questão é a tal da política pública, né? A tal da institucionalização desses acordos que são assinados nas COPs, que levam em média de 15 a 20 anos para ser, né, nem ser implementada, para todo mundo assinar. Na verdade, é essa a média que se leva. Mas eu vejo que por esforços individuais, que acabam sendo coletivos, algum hálito de esperança, a gente já começa a sentir. Na área de vocês percebem isso? Quando tu começou, porque eu vejo isso, eu vejo. Isso me continua dando a esperança pra gente continuar, né? E não pense, a Soraya, a gente já olhou um pro outro e disse assim, vai parar. Como é que tu vês isso? Tu acha que o pessoal tá avançando nessa questão da moda sustentável? Eu acho sim, sabia? De um tempo pra cá as pessoas têm se empenhado muito nisso, né? Meio que se tornou até uma moda ser A moda sustentável. virou uma né? A moda. moda é ser sustentável, né? Não sei Ah. se vocês já repararam nisso. Sim. Inclusive, eu acho que isso até se engata ao fato das pessoas não entenderem a cadeia produtiva, tudo isso. Justamente porque se Perfeito. tornou uma moda e aí as pessoas só se preocuparam em entrar na onda e não entender o que é isso. Entender Sim. o que é. Mas eu acho que a gente tá caminhando sim muito bem. Porque apesar de ter se tornado uma moda e de muitas empresas, muitas pessoas terem entrado na onda por causa disso, mas ainda assim entraram na onda, né? Ainda assim aconteceu alguma coisa. Então é muito legal, porque hoje em dia a gente tem uma cobrança muito grande para essas empresas, para marcas, para, enfim, designers de ter uma transparência maior sobre de onde vem o material que é usado na produção, quem são as pessoas. Então, eu acho que a gente tem caminhado muito, muito bem, sim. A gente tem muitas marcas que usam materiais mais sustentáveis, como a Normando, que eles fizeram agora uma coleção Sim. que tinha a fibra da malva Hum. nos tecidos. Então, é muito bacana isso. A gente tem uma evolução É o muito legal. começo, né? Tem É. muito para crescer. O pessoal fala, mas é escala. E quando começar em escala, a coisa vai entrar na questão do consumo. Mas se a gente não tiver a mentalidade de aproveitar isso daí para mudar a cultura, É isso. Sim. Isso, é a entendeu? Porque cultura. ninguém falava disso. Então, quando você Exatamente. começa a falar, claro, vai cair para a questão do consumo, vai. Como tu falou, ninguém tá indo porque entendeu a cadeia produtiva. As pessoas estão indo porque a moda virou moda. Exatamente. A moda virou moda, né? Mas assim, se a gente também não aproveitar isso, a gente não vai gerar uma massa consciente que vai pressionar, inclusive, para que a coisa ela realmente, de fato, se torne uma cultura. Foi uma coisa que a gente conversou recentemente, eu e a Soraya, falando assim de mudando os caminhos da La Chaste, a gente precisa trabalhar a cultura. A gente até mudou lá o nosso estatuto, a gente precisa trabalhar a cultura. Cultura da sustentabilidade. Ecoponto, reciclagem é uma solução, mas a gente precisa entrar na cabeça das pessoas. É uma coisa de mente realmente, Sim. né? E isso Sim, passa sim. pela questão de alimentação também. Como é que tu vê, né? Bom, Tu acha? eu Concorda? acho que as pessoas estão mais conscientes. Eu sinto que as pessoas buscam pela informação, buscam alimentos mais saudáveis, mais alinhados com a agroecologia, mas ainda são, pela questão da falta de tempo, às vezes o acesso de ir A para a cozinha, a oferta, a estrutura das para feiras ofertar. agroecológicas não serem tão acessíveis. Pelo contrário, né, os ultraprocessados têm formado ilhas de desertos alimentares e que tem, enfim, isso tudo ajuda. Peraí, eu me perdi. Vamos lá, vou voltar que eu falei dos desertos alimentares. Mas eu acho que as pessoas sim estão mais interessadas, estão buscando mais, mas é isso, tem um caminho. E o caminho é isso que você falou, é a educação, né? É a informação, é o acesso, né? Mas eu acho que tem mudado, sim, de 7 anos para cá, quando eu comecei a trabalhar com alimentação vegetal, as pessoas me procuram ainda até hoje, buscando essas facilidades. Tá, como é que eu coloco isso no meu dia a dia? Porque eu tenho vontade de fazer, mas como
que eu Como encaixar, né, nessa consigo rotina fazer tão isso na corrida que a gente rotina? tem? É. Né? Então, sempre o meu trabalho foi esse, de falar, vamos colocar mais vegetais no prato, porque Uhum. automaticamente a gente Tem Tu algum falou, benefício, tu né, falou com uma torna isso? mais palavra que é uma sustentável. palavra-chave para a gente, que é acesso. Isso, inclusive, isso está na nossa missão, que é dar acesso às pessoas a uma sociedade transformada. Por isso que o nosso modelo de ecoponto sempre foi assistido. E hoje a gente está com esse mantra, né? Como é que a gente vai modelar para que as pessoas elas tenham acesso? Porque as pessoas estão te buscando porque elas querem acessar isso. A grande questão é que alimento está processado, ele está Facilmente, a um a braço um de braço. distância, né? O alimento agroecológico, comida, você tem que ir aonde é que tá a feira. Aí tá, qual é o Instagram? Então você vai catando. Aqui não, tá tudo ali no lugar, você vai lá e pega. Então, claro, a gente ainda tem uma questão estrutural para que essas coisas elas sejam acessíveis, né? Mas como antes disso elas já serem acessíveis, é uma coisa, né, Soraya, que a gente tem batido cabeça, a gente já tem algumas respostas e passa. A revolução, gente, também isso é contraditório, tá? A revolução verde, da economia verde, ela passa pela fronteira tecnológica. Então passa por isso também. É a questão E de é usar. onde a consciência ela está, hoje a atenção das pessoas está aqui. É. Então se a gente vai, para a gente gerar acesso, a gente vai passar por aqui. O passo 2 é gerar sentimento de comunidade. Sim. Né? A gente, cada um no seu canto, mas a gente tem que sentir como uma comunidade, como é que a gente vai facilitar esses acessos. Aí tem sido um ponto que a gente quase que diariamente tem discutido e qual é o caminho que a gente vai tomar. E E entender também que a gente tem muita coisa perto de nós. A gente desconhece o que a gente tem perto de nós, né? E aí eu vou falar um pouco de uma cadeia produtiva da alimentação. Marituba tem produção, Ananindeua, nas ilhas tem produção. Tem tanta gente que produz perto da gente, mas a gente desconhece. Então a gente acha que só tem nos supermercados. Ou então naquela feira 1, a feira 2, a feira... Não, gente, tem em outros lugares. De repente, tem muito próximo de você. Vamos falar assim, né? Quem mora em Marituba tem produtor agroecológico lá perto e a pessoa não sabe. E aí vamos falar da moda, que é uma coisa que a minha mãe sempre costurou, né? Minha mãe ainda costura, só que agora ela quer mais curtir a aposentadoria dela. Mas assim, a gente perdeu aquela, vamos falar assim, o empreendedor, a costureira, o costureiro, isso não existe, é a coisa mais difícil, né? Há uns anos atrás eu dizia, gente, daqui a um tempo, costureira vai ser coisa, entre aspas, de rico. Por quê? Porque é uma profissão que está em extinção. Porque a gente, o ultraprocessado na alimentação, o industrializado na moda, está tudo pronto. É rápido. E aí a gente... Fashion, né? Exato, e aí é quando Fast tu falas fashion. fast Sim. fashion. E aí quando tu né? falas de cultura, quando a gente fala desse negócio da comunidade, inclusive trazer, resgatar os saberes e fazeres que a gente tinha no passado e que, gente, nada se perde. A gente pode trazer digamos assim, recuperar, resgatar esses saberes. E a gente fala tanto de falta de emprego, de economia local. E são esses pequenos negócios que de repente a gente fala, não tem que ser de grande escala. Mas vamos falar de território, de economia local? Na alimentação, como é que se faz isso? Na moda, como é que a gente faz isso? Né? A cadeia produtiva. Quantas pessoas tu movimenta na tua cadeia quando tu tá pensando numa produção, no ateliê? Quantas pessoas trabalham contigo? Nossa, muitas. A gente tem eu, né, cuidando da frente de tudo. Aí tem as costureiras, tem a stylist, tem a assessora de imprensa e tem a social media. Então, tudo isso envolve, né, a cadeia, porque a mesma coisa, a gente tem que estar nas redes sociais, a gente tem que estar na internet, porque senão nada acontece. Nada acontece. Exatamente. Hoje em dia tem essa escassez muito grande de costureiras, justamente porque as pessoas se acostumaram com o fast fashion, se acostumaram ali a só abrir o aplicativo e fazer compras e compras de roupas sem qualidade alguma, né? E aí as pessoas se acostumaram com isso e aí ninguém quer mais pagar o valor do trabalho manual. Das costureiras de pararem o tempo delas, irem pra máquina, costurar, fazer ajustes, ninguém mais quer pagar por isso. E Entendeu? considerando que quando a costureira tu vai fazer uma roupa personalizada, com as tuas sob medida. medidas, né? Tu não precisa fazer ajuste nenhum, porque a costureira ela vai
talhar o Exatamente. tecido, né? Fazer o talho, modelar de acordo com o teu corpo. Então, é uma coisa que realmente que a gente precisa, inclusive, valorizar. Então, esse Isso. tipo é a cultura, quando a gente fala de cultura da sustentabilidade, não é uma cultura para o verde, para a planta, mas é aquela cultura de valorizar o trabalho do outro, Sim. entender que você está pagando por uma coisa, você não está dando esmola, você está realmente ajudando uma cadeia produtiva e várias pessoas estão trabalhando nela, né? Então, essa questão da costura eu acho muito interessante, porque eu, durante um tempo, né, eu fiquei, puxa, chateado que a minha mãe começou a largar a mão de costurar. E era ela que fazia todas as minhas roupas, né? Só o jeans que ela não fazia, mas todo o resto eu preferia comprar, né? Comprar não, eu preferia que ela costurasse, porque eu podia escolher o tecido, o Sim. modelo, tudo do jeito que eu queria. E eu sou um pouco chata, mas depois eu me acostumei aí. Sim. É uma coisa que é dentro dessa pergunta que tu fez que é muito interessante. Às vezes a gente esquece, as pessoas não sabem, que também soluções de enfrentamento à crise climática, elas dão respostas à questão de enfrentamento à desigualdade social, à pobreza. Sim, A gente não Sim. pode esquecer disso. Então, inclusive, é educar as pessoas para isso, para essa valorização dessa mão de obra, né? Porque a Sim. gente está resgatando, né? Que assim, a gente tem que pensar nessas coisas como módulos de sobrevivência desses valores e dessas culturas. Porque se a gente não pensar assim, não agir assim, às vezes até a nossa comunicação. E tem outra. Aí porque a gente também diz que a gente não é coxato em rede social, porque pensa, não, vem discurso. Não, calma. Isso daqui é para resolver esse Eu já problema. parei com Você entendeu? Então, a gente não pode esquecer que o enfrentamento dessa crise, ela também é solução para essas Sim. questões socioeconômicas, né? Muito, né? Sempre no nosso esteve ligado na nossa cadeia, sempre foram mulheres, mães solo, questões muito socioambientais, não são Sim. mais questões Só só ambientais. Exatamente, ambientais, só exatamente, né? ambientais. E na questão da gastronomia também, né? Eu acho que aqui na Amazônia, em Belém especificamente, a gente tem uma vantagem imensa, assim, da gente tem nossos produtos ainda naturais, assim, natura, muito perto, muito ainda no nosso, na nossa Alcance. rotina, na nossa É cultura verdade. alimentar. Até açaí tu encontra no supermercado, mas ele está ali preservado. Aham, Farinha de tapioca, é. mas ainda assim escolher comprar, né, de produtores Sim. que estão ali na feira. Eu acho que a nossa responsabilidade como consumidor deve ser muito pensada, né? De onde a gente vai comprar, do que vocês estavam falando, de consumir produtos daqui, produtos in natura. Então, eu acho que é por aí. A gente tem essa vantagem, porque a nossa cultura alimentar, falando de Brasil, foi a que mais preservou os elementos Sim, da cultura verdade. alimentar tradicional, Hum, né? Por vários motivos. Enfim, a gente tem mais populações indígenas também mais sim. preservadas ainda aqui. Então, a gente tem ainda pratos, ícones e O imaginário em torno ingredientes disso, É, e dessa assim alimentação, tem muito tudo. perto. E a COP traz para gente um legado de autoestima muito valioso em relação a isso e outras coisas. A gente está se olhando assim quando a gente está vendo coisa que de fato eu nem percebia muito a manga caindo. Uhum. Parece que ficou tão Eu Natural, bonito. passei em normal. Nazaré essa semana, uma chuva de manga. Falei, gente, Gente, isso É. sempre esteve aqui É. na nossa frente. A pupunha vendida a toda esquina vai começar agora o boom de pupunha nas esquinas, as Uhum. castanhas que às vezes está no semáforo, está na esquina, É verdade. sabe? O fruteiro que vende fruta, eu falo, gente, eu sempre compro fruta desses O carrinhos carreteiro, de né, que frutas. vai Eu vendendo falo, a gente, você fruta. está vendendo comida de verdade, você é um patrimônio, né? Porque É, isso é muito valioso. de fato. E a É. gente Então a ainda gente tem isso, tem né? isso ainda Uhum. aqui. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de consumir, de dar valor, de valorizar, Consumir diferente de do resto do pagar Brasil e do justo. mundo, né? Sim, Isso. entender A nossa cultura de que consumo. consumir dessas pessoas, né, dos pequenos empreendedores, dessas pessoas que estão ali, dos vendedores nas feiras, né? Eu acho que essa coisa que a gente precisa entender. Isso a gente está fortalecendo a economia do nosso E lá no território, né? condomínio onde eu moro, quem fornece frutas para todo mundo lá sabe esses rapazes que vendem É, fruta nesses tipo, esses carreteiro, né? carreteiro? Sim. Ele vai com aquilo ali, chega lá às 6 horas da tarde e acaba. Então, pessoal, a fruta lá que é consumida é dele lá, entendeu? Maravilhoso. Então é uma coisa muito peculiar.
Isso é muito... E eu gostei muito disso, isso aí é muito legal. Porque a gente tem que conscientizar que, de fato, ela não vai ser... A nossa forma de consumo, ela já é diferente do resto do Brasil e do mundo, né? Que eu acho que foi uma das coisas que as pessoas que vieram de fora, principalmente estrangeiro, e brasileiro também, de outros estados, gente, aqui... Eu vi um vídeo... Nossa, a manga tá aqui no chão, No bueiro lá não ali. sei aonde, é 3 euros. Não sei o que, E aqui tá fazendo dólares. lama no E chão, aqui tá literalmente. fazendo lama, né? E o cara aqui catando manga, botando no carrinho, já sai vendendo, e o cara já, na outra esquina já compra. E tu falou isso, cara, isso é verdade. Então, Ela está tá vendo a intrínseco, mas a gente diferença. precisa conscientizar isso, até para A potencializar, gente precisa né? se olhar, né? Eu Se acho olhar. que a COP está dando essa oportunidade, a gente se olhar, como talvez a gente nunca teve essa chance. Sim, é verdade. E a gente tem um hábito, que eu me lembrei agora, de dar comida de presente, não é? O bombom de cupuaçu, a geleia de bacuri. E isso é outra coisa também, que é bacana verdade. da gente preservar, da gente fazer. Tá chegando o Natal aí, por que não dá uma geleia de bacuri? Sim. Um bombom de cupuaçu feito pela dona Joana. O Pela Dona chocolate, Maria, começar a o valorizar o chocolate, chocolate que é feito sim. aqui próximo, nas Ou a ilhas. Se for Né? no roupa, interior, ou o a pessoal vai te roupa que é A feita roupa, ali. comida, né? Sim, Se for no também. interior, o pessoal vai ficar te oferecendo comida. Vai voltar pra Belém, leva isso aqui. Isso, muruci, pupunha. É isso. É de isso E o fato. mesmo. engraçado é que é tão natural pra gente isso que quando a gente sai daqui é um choque cultural muito grande, né? A gente fica assustado. Como assim vocês não fazem isso? Aham. Como assim não tem um suco de cupuaçu aqui? Não, e de alguma maneira isso demonstra que as nossas relações elas giram em torno da nossa cultura, da nossa tradição. Mas isso daí tá tão normalizado que a gente não percebe. Precisa vir um olhar de fora pra gente ver que a gente já tá até integrado, né? Já tá A tão gente que deu uma integrado. desviada, só que essa desviada que a gente deu de 1 grau, né? Até a gente perde um pouco a nossa identidade, mas quando a gente olha, é fácil de voltar. É muito fácil É de isso voltar. mesmo. Bom, gente, a gente está se aproximando de uma Já? hora de bate-papo Já, aqui, não, porque fica tão é isso. gostoso que se a gente for. Uma pupunha aqui com Cadê o café. café? Verdade. Bom, então agora a gente vai. Vou dar um espaço aqui para o Eric falar onde é que a gente consegue encontrar um pouquinho, né? Da arte dele, os canais que a gente tem. A Patrícia também falar onde é que a gente consegue encontrar na Conversa Verde, do Ecofalante. Digam para os nossos espectadores onde é que a gente consegue, né, encontrar um pouco mais do trabalho que vocês realizam. Bom, vocês conseguem me encontrar no Instagram, que é Avelar Shop, com 2 L's. E lá a gente tem o nosso contato para vocês conversarem com a gente. A gente tem um ateliê sob medida, trazendo essa tradição aí. Legal. Então, pode contar com a gente pra tudo. A gente topa tudo. Eu digo que a gente é maluco. Pronto, Tem gente então, que aparece tamo no junto. ateliê e fala, olha, Eric, eu quero um negócio pra amanhã, e eu faço. Pronto, encontrei. Trabalha com isso, tem essa característica, né? A gente A é doido. gente da cabeça. não, mas não pode ter noção. Não tem que ser Tu meio não sem dá noção. muita folga, senão o pessoal te deixa em paz. Uma vez me E eu disseram, amo trabalhar, gente. uma vez me disseram, viu, Eric? Ted, se meu coach vier falar contigo, ele vai perceber que teu problema é falta de foco. Eu disse, e se meu foco for tudo? Depende da tua perspectiva. Patrícia, onde é que a gente encontra? Bom, eu tô Patrícia? no Instagram do Conversa Verde, falando de comida, falando de cinema, de audiovisual e sustentabilidade. Bom, é @Conversa Verde. E se vocês quiserem seguir a Mostra Ecofalante também, é Mostra Ecofalante. E, bom, podem me chamar, podem me seguir, eu adoro conversar. Eu falo, falar de comida, quem não gosta de falar de comida? Não para, porque todo mundo sabe falar bem de comida, né? Porque todo mundo se alimenta. Então, é isso, eu adoro falar. Eu queria deixar só uma coisinha assim para a gente pensar nessa coisa da alimentação e sustentabilidade. Tem uma coisa muito simples que dá para a gente fazer, que é a gente voltar a comer em grupo, sabe? Verdade. Pronto. Eu acho que Verdade. isso é uma sementinha para a gente falar de alimentação, para a gente Verdade. dividir, compartilhar. Eu acho que isso fala de muita coisa. Isso é muito humano e está presente Sim. na cultura da humanidade. Sim. Essa alimentação em grupo. Largar o celular Isso. na hora de comer e sentar, olhar e Isso é verdade. essa isso é pupunha. Já vou Unha. deixar isso aqui anotado, porque a gente Sim. vai fazer
vamos planejar isso aqui para a gente fazer uma degustação aqui no podcast, que a gente vai discutir comida. Então, A Patrícia já está Ótimo. convidada. Bom, para quem está nos assistindo, o serviço, né, os perfis dos nossos convidados vão estar na descrição do vídeo, no YouTube. Então, vocês não fiquem preocupados, que vai estar tudo escrito lá para vocês conseguirem encontrar. E também, né, quem quer saber um pouco mais do projeto TechPlus, o que está acontecendo, a gente tem um vídeo já colocado lá no canal, né, publicado no canal, e também no nosso site a gente tem outras informações a respeito, e o projeto ainda não finalizou, e a gente vai ter coisas novas ainda chegando até a quinzena de dezembro, vindo a quinzena de E dezembro, sigam, né? né? E sigam aqui. Sigam a Lachaster, né? O canal, Também, o nosso tudo. perfil no Instagram, onde a gente coloca o nosso dia a dia e mais coisas. Agora vocês vão estar aqui no Cidade Verde, né? No canal do E YouTube. curtam, compartilhem, sigam aqui o nosso canal para que a gente possa chegar a mais pessoas, porque esse é o objetivo, né? Sim, e também Esse é o momento, né? Vai ser integrar. esse nosso bate-papo coletivo. A gente vai sentar ao redor da mesa com os nossos convidados e quem está nos assistindo exatamente para celebrar isso. E aí, quem sabe, tomar um café e comer alguma coisa para tornar isso cada mais simbólico, né? E que repercuta, que reverbere. Essa é a nossa... Eu acho que foi como nós chegamos, né? Nós chegamos informando, integrando pessoas, é como a gente quer. Isso. Então, espalhem a palavra, né? Conectar Espalhem mais a palavra. e receber contribuições. Então também está aberto lá nos comentários. Vocês podem sugerir temas, entrar em contato com a gente pela rede social e podem também falar com os nossos convidados aqui e pedir informações para eles. Isso aqui é uma grande comunidade que a gente está formando. Estamos distantes, estamos no virtual, mas a gente é uma comunidade que está se formando, né? Está se fortalecendo, na verdade, porque a gente já está conectado, né? E, gente, muito obrigado. Pô, Muito muito obrigada. obrigado, porque é no olhar, né, na energia, na descontração, que a gente percebe que isso é uma irmandade, por assim dizer, né? É onde a gente se encontra. Eu acho que falar dessas questões de cidade verde é falar do ser humano, né? Acho que a gente também precisa fazer essa ecologia, a gente também está muito poluído de muita coisa, né? Alimentar, Sim. vestimenta e Precisa etc. dar um refresh na cabeça, né? precisa Reset dar, geral entendeu? e começar a Então, quando a repensar. gente senta com parceiros, amigos como vocês, de data próxima, de longa data, isso daí é muito reconfortante para saber que vale a pena, porque a gente, como eu falei, não falei brincando não, às vezes eu virei para sair, agora desistir desse negócio, né? Bora tocar nossa vida, Cansada. Chega. bora Fala, bora ninguém comprar um entende. sítio, bora plantar, né? Bora... Mas é isso, gente, e isso dá esperança, sim. Eu acho que esse é o caminho, né? Então, enquanto a gente estiver aqui e tiver com pessoas como vocês, com esse mesmo olhar, com essa mesma energia, dá sentido a tudo que a gente precisa entender e a tudo que a gente precisa construir. É um sentimento que depois a gente precisa racionalizar, transformar num projeto para que ele tenha eficiência e eficácia e chegue a mais pessoas. Então, eu acho que a gente começa bem, muito bem com o pé direito, assim, de uma maneira muito simbólica, muito forte. A gente falou de alimentação, falou de tecido plástico, falou de moda, falou de Alachaster, falou de humanidade, falou de esperança. Então, É isso, né? perfeito, né? Perfeito. Começamos bem. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Um prazer enorme ter aqui vocês com a gente. E claro, né? Esse é só primeiro dos encontros que a gente vai ter por aqui. Vai Se a ter gente muita quiser, vai água para chamar rolar. vocês de volta, viu? Com Se certeza, com prepare. certeza. Vida E longa ao projeto. pronto, Obrigada. muito grato, queridos, obrigado. querida. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.